por volta de março, tive outro sonho. Ouvi uma voz dizendo: o anticristo será revelado em 2025. Vi o alto da cabeça dele porque ele estava olhando para baixo. Seu rosto estava escondido de mim. Então ele começou a levantar a cabeça lentamente e eu vi seu rosto claramente. Ele é uma figura política global bem conhecida. Tive outro sonho novamente no início de junho deste ano. Neste sonho, eu estava ouvindo uma estação de rádio cristã no meu país. Eles estavam tocando um áudio de uma pessoa que estava dando uma revelação que recebeu de Deus. Não ouvi a mensagem inteira, mas só captei as palavras 2025 será o último ano. Então a mensagem terminou. Neste sonho, tive a compreensão de que essa pessoa estava falando sobre o arrebatamento. Por favor, busque discernimento do Senhor a respeito desta mensagem. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando mais um testemunho, meus irmãos. Vamos estar colocando aqui mais um testemunho de uma jovem que Deus passou para ela, que nesse ano aqui de 2025, o anticristo ele vai se revelar para o mundo todo. É o ano que o anticristo ele se manifesta. E a igreja ela tem que sair da terra, irmãos, antes da revelação do anticristo. Ele já está manifestado, eu acredito que por meio da política, só que quando a igreja sai da terra, ele se revela para o mundo todo. E a palavra de Deus fala, muitos, inclusive quando a gente vai pregar o arrebatamento, muitos irmãos falam assim, que tem que ter primeiro a manifestação do anticristo. Está escrito, irmãos, em 2 Tessalonicenses, que de fato o anticristo ele tem que se manifestar primeiro. Está escrito assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, que nós já estamos vivendo na apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmãos, está correto, se está na palavra, então a gente tem que seguir a palavra do Senhor. Só que as pessoas não se atentam ao versículo 7, irmãos, que vem depois, que está escrito assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então aqui confirma que o mistério da injustiça opera. De quem que está falando aqui em Tessalonicenses? Quem que Paulo está falando? Está falando do anticristo, irmãos. Por quê? Porque é um mistério de injustiça. Por que mistério? Porque não sabemos quem é um chifre pequeno. Ele está manifestado. Eu, Rafael, acredito que por meio da política, só que a gente não sabe quem é. E por que a gente não sabe quem que é? A gente vai descobrir agora. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, tem alguma coisa atrapalhando, irmãos, o anticristo trabalhar. Olha aqui no versículo 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, irmãos, da mesma forma que muitos falam que primeiro tem que se manifestar o anticristo, a gente também pode falar, para o anticristo se revelar, tem que ser tirado alguma coisa do meio aqui da terra, que acreditamos que seja a igreja junto com o Espírito Santo. Então o anticristo ele se manifesta com a igreja aqui na terra, ele opera de uma forma misteriosa. Por que de uma forma misteriosa? Porque ele não está revelado, assim como de fato não está, irmãos. Quem que é o anticristo hoje? Não sabemos, não tem nenhum líder mundial governando o mundo todo. Não temos a imposição da marca da besta para comprar e vender. Então o anticristo ele não está revelado, irmãos. Ele está manifestado no mundo, ele opera, só que ele é um mistério de injustiça. Por que mistério? Porque não sabemos quem é. Agora, quando aquilo que está no meio da terra for retirado, que acreditamos que seja a igreja junto com o Espírito Santo, aí ele se revela, está escrito aqui na Bíblia, irmãos, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor descerá pelo sopro de sua boca. Então, o anticristo ele se manifesta com a igreja aqui na terra, ele começa a governar de uma forma misteriosa, por meio da política, acredito eu, e depois que a igreja sai aqui da terra junto com o Espírito Santo, aí o anticristo ele se revela, ele começa a governar no mundo todo. Aí tem então a imposição da marca da besta, tem os 3 anos e meio de falsa paz, mas a igreja tem que sair, irmãos. Então, eu estou colocando isso daqui porque é muito claro, manifestar é uma coisa, se revelar é outra. Vamos estar vendo aqui o testemunho dessa irmã, né? E
se o anticristo, irmãos, ele fosse revelar na cena aqui de 2025, for o aparecimento dele, então de fato sairemos aqui da terra a qualquer momento. A qualquer momento no soar da trombeta, e muitos estão escutando a trombeta tocar. Inclusive eu, ano passado, quando fui levar minha moto no mecânico para trocar o pneu, eu escutei a trombeta tocar. O mecânico ele não ouvia, eu olhava pro mecânico, ele não escutava, ele estava ali mexendo na moto, e a rádio estava tocando música sertaneja. Apenas eu, irmãos, escutei ali a trombeta tocar, uma confirmação da parte do Senhor. Quem escuta a trombeta tocar é como se Deus estivesse avisando, ó, permaneça pronto, porque a trombeta toca a qualquer momento. É uma convocação, irmãos, é uma convocação para a nossa partida. Vamos estar vendo aqui o testemunho dessa irmã. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Boa noite, irmão Joseph. Meu nome é Caroline, da África do Sul. Por favor, me ajude a levar esta mensagem ao povo de Deus em geral. No início da temporada festiva em 2024, eu tive um sonho. Então, neste sonho, eu estava caminhando em um campo aberto. O céu estava claro e o sol estava forte. Eu estava ouvindo música tocando, mas não conseguia localizar de onde vinha. Ela simplesmente encheu a atmosfera acima de mim. Então ouvi uma voz dizendo: agora as escrituras alcançam seu cumprimento. Então acordei. Fiquei imaginando qual das escrituras seria cumprida. De fato, vimos acontecimentos terríveis em diferentes partes do mundo em 2025. Vimos inundações, terremotos, incêndios e fenômenos sobrenaturais no céu. E por volta de março, tive outro sonho. Ouvi uma voz dizendo: o anticristo será revelado em 2025. Vi o alto da cabeça dele porque ele estava olhando para baixo. Seu rosto estava escondido de mim. Então ele começou a levantar a cabeça lentamente e eu vi seu rosto claramente. Ele é uma figura política global bem conhecida. Tive outro sonho novamente no início de junho deste ano. Neste sonho, eu estava ouvindo uma estação de rádio cristã no meu país. Eles estavam tocando um áudio de uma pessoa que estava dando uma revelação que recebeu de Deus. Não ouvi a mensagem inteira, mas só captei as palavras 2025 será o último ano. Então a mensagem terminou. Neste sonho, tive a compreensão de que essa pessoa estava falando sobre o arrebatamento. Por favor, busque discernimento do Senhor a respeito desta mensagem, como você sempre faz, fazer. Tudo o que eu quero é que as pessoas se preparem e se aprontem para a vinda do Senhor. Por favor, permita-me também compartilhar o testemunho que aconteceu há alguns anos atrás. Eu prometi ao Senhor que se Ele me curasse, eu testemunharia para o mundo inteiro. Mas eu só consegui testemunhar para algumas pessoas na minha área. Então o Senhor me curou da infecção pelo HIV por meio da crença em Sua palavra. Ele é realmente um Deus fiel. Muito obrigado, irmão, que o Senhor o abençoe. Amém.